E voltando aí, a última característica que pode contribuir para a hiperplasia é a questão da ação viral, por exemplo, o papilomavírus, né? Já a hipertrofia, né, que está relacionada aí com essa questão do volume celular aumentar, ela é uma condição de adaptação a certos estímulos. É por isso que geralmente quando a gente vê os atletas mesmo malhando, após um certo tempo eles atingem um platô, porque o corpo se adapta a esses estímulos e é por isso que a gente tem sempre que estar aumentando o número de carga. Então existem dois tipos de hipertrofia também, o fisiológico e o patológico. O fisiológico a gente tem, por exemplo, hipertrofia excêntrica do coração, onde a gente tem maior massa do músculo, maior força, então ele consegue bombear mais sangue. No caso do coração de quem pratica atividade física, porque requer uma circulação maior, né? Por isso que acelera o batimento cardíaco. Ao contrário, por exemplo, da hipertrofia patológica, que é quando o músculo do coração, por exemplo, hipertrofia, mas de forma a ter essa doença, ou seja, a veia diminui, né? E aí o bombeamento não é tão legal. Vou colocar uma figurinha aí que eu acho que me ajudou bastante a entender como que às vezes a gente, por exemplo, malha quadríceps sem saber que está malhando também o coração, né? Eu achei bem legal. Na questão da célula normal, quando ela recebe um estímulo físico ou químico, essa célula hipertrófica ela vai depender das vias metabólicas para induzir a síntese proteica. Então a gente tem alguns mediadores, né, de estiramento mecânico do músculo, hormônios, para poder conseguir atingir esses níveis de metabolismo. Uma outra coisa que eu li que eu achei interessante também é que geralmente crianças e adolescentes têm maior capacidade oxidativa de produção de energia, por isso que a gente vê eles com pique toda hora, parece que não cansa, né? Então, eles apresentam essa melhor aptidão e resultado em atividades aeróbicas, né? Melhor desempenho em atividades de baixa e média intensidade e média e longa duração. Então, eles podem ficar o dia inteiro brincando, porque isso é do metabolismo deles, né? Eles têm mais essa disposição. Com relação aos fatores que influenciam o crescimento, a gente pode ter aí a influência da hereditariedade, as questões genéticas, né? Por exemplo, alguma desordem, a pessoa é mais propensa a ser obesa, ou então é mais baixa, mais alta, isso a gente tende a herdar geneticamente. E tem a questão do ambiente também, o meio externo, né? O meio não genético influencia bastante. Então ele pode ser tanto pré-natal, antes de nascer, quanto pós-natal, depois de nascer. Como seriam essas duas categorias? Por exemplo, pré-natal, alguma deformidade, anormalidade na estrutura óssea do bebê, né? Se a mãe não se alimentou direito, não tomou ácido fólico, por exemplo, pode haver algumas disfunções, algumas deformidades. E no pós-natal, por exemplo, é quando a criança ela tem, por exemplo, os pais muito grandes, mas não recebeu nutrição adequada durante o processo de crescimento e desenvolvimento e por isso não consegue atingir aí o seu nível hereditário que deveria, né? Então, tem fatores químicos também, por exemplo, se a pessoa usa droga ou não, etc. Tem essas influências contextuais, né? Por exemplo, estilo de vida, pode ser pela idade, pela puberdade, pela história, por eventos incomuns. Às vezes a pessoa nasce normal, mas ao longo da vida sofreu um acidente, alguma coisa, então existem essas limitações nos fatores de crescimento também, que são classificados como contextuais e divididos em normativos e não normativos. Normativos, idades, história, e não normativos, esses eventos incomuns que acontecem.